Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Hoje eu vou resolver a prova do terceiro ano de multimídia matutino, a minha turma, de momento linear. Eu vou resolver as 14 questões objetivas. Então vamos lá. A figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo do hélio, em repouso. Isso vai ser importante para a gente. Um elétron e um isótopo de lítio, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear no instante do decaimento, representadas em escala pelas setas. Uma terceira partícula, denominada antineutrino, é também produzida nesse processo. O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é... Então, simples demais. Seguinte, o que acontece? Essa questão é um texto grande para algo simples. O isótopo do hélio, no início a gente tem esse isótopo do hélio, ele está em repouso. E daí, a gente vai ter produtos desse isótopo que vão ser 3 partículas. Ou seja, se no início a gente tinha um corpo em repouso, no fim nós vamos ter 3 partículas, vetores, que eles vão ter que se anular. Eles vão ter que se cancelar. Por quê? Porque aqui a gente tem o teorema da conservação da quantidade de momento linear, que é o seguinte: o momento linear final vai ter que ser igual ao momento linear inicial, e vice-versa. E dá pra ver que eu coloquei vetorzinhos, porque os dois são vetores. Então, se no início eu tenho um vetor nulo, né, já que ele está em repouso, parado assim, tranquilão, de boa, então no fim, esses 3 vetores, que é o que a gente tem nesse caso, 3 vetores, eles vão ter que se anular. Então agora ficou fácil pra mim. Ele dá 2 vetores, e daí ele quer que eu diga qual vai ser o terceiro vetor, ou seja, vai ter que ser o vetor que vai ter que cancelar os 3 vetores. Então vamos lá. A gente tem um vetor que é assim e um que é assim. Tem várias formas de se fazer soma vetorial. Luiz, eu vou seguir a regra do polígono, que é o seguinte: eu vou colocar eles em sequência. Então esse aqui eu vou deixar ele do jeito que ele está. Agora, esse aqui, eu tenho que... Esse vetor ficou meio triste, gente. Espera aí. Esse vetor é porque aqui seria a regra do paralelogramo. Eu não quero seguir essa regra. Eu vou reajustar eles. Não tem esse vetor aqui? Eu vou pegar ele e vou colocar aqui, para ficar a origem com a extremidade do outro. Então, eu vou pegar esse grandão, vou repetir esse vetor. Esse pequenininho, eu não vou mudar nada dele, não vou mudar a direção nem o sentido. Eu vou só imaginar que eu estou pegando ele e estou passando ele para cá. Então, vai ficar assim. Tchum. Pronto. Eu não sou muito boa de pintar, mas sabe, é como se... Imagina que tá igual, tá, gente? E aí agora, regra do polígono. Quando vetores eles formam uma figura fechada, isso significa que o vetor resultante é um vetor nulo. Então agora eu sei que o terceiro vetor vai ter que ser esse aqui. Esse vai ser o vetor que a gente quer encontrar. Ou seja, das alternativas, o único que se assemelha com ele é a letra D. Desse vetor aqui. Logo, a resposta dessa primeira questão é a letra D. Esse é o vetor que vai fechar essa figura e logo vai dar uma soma vetorial nula, vai dar o vetor nulo como resultante. Então vamos para a segunda questão. Como eu falei, tem outras formas de se resolver, tem como seguir a regra do paralelogramo, também daria certo. Mas, por uma questão assim de tempo, né, eu não vou resolver de todas as formas possíveis, porque física sempre tem várias formas de se resolver a mesma questão. Isso que é muito legal também. Então, se vocês quiserem saber mais sobre as outras formas de resolver e tal, vocês procurem na tutoria, que eu sempre estou disposta a resolver a mesma questão de 5 formas diferentes. Mas vamos para a segunda questão. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que, em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total MP igual a 5 kg, deslocando-se com velocidade de módulo Vp igual a 2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, choca-se com um satélite de massa ms igual a 95 kg, que se desloca com velocidade de módulo igual a Vs igual a 4 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo, na mesma direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de m partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo de velocidade final do conjunto será d. Então aqui a gente vai seguir esse mesmo
teorema da conservação do momento linear. Seguinte, eu vou desenhar uma figurinha porque eu acho que fica mais fácil de entender e de visualizar mesmo. Basicamente, o que a gente está acontecendo aqui? A gente tem as partículas que estão vindo assim e a gente tem o satélite, isso, satélite que está vindo assim. Esse é o nosso momento linear inicial. Então, o momento linear inicial vai ser a quantidade de movimento das partículas somado com a quantidade de movimento do satélite. Por que eu fiz essa aspas no somado? Porque, na verdade, se eles são vetores de mesma direção, mas sentidos opostos, então a gente vai subtrair. A gente vai considerar que uma quantidade de movimento é positiva e que outra quantidade de movimento é negativa. Porque uma velocidade vai ser positiva, já outra vai ser negativa. Um está a favor da trajetória, o outro está contra, sabe? E daí, depois, o que acontece? Eles, o famoso bateu o grupo. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo uma colisão perfeitamente inelástica. Só a carga de curiosidade, mas isso não vai contar nessa questão. Então, eles se chocam, né? A gente tem a colisão. E o momento linear final deles vai ser o quê? Vai ser basicamente os dois juntos, um único vetor. Ele não precisa de direção, pode ser assim ou pode ser assim. Eu estou só desenhando para ficar algo mais ilustrativo e mais fácil de entender, né? Inclusive, eu vou botar aqui a simbologia de função do vetor, né? Enfim, a gente está falando de vetores. Então, é isso que vai acontecer. Agora, tudo que a gente precisa fazer é levar isso para uma fórmula. Então, é o que eu falei, quantidade de movimento. Qual que é a fórmula da quantidade de movimento? Vamos lá. A fórmula da quantidade de movimento nada mais é do que a massa vezes a velocidade. Então, a questão já dá tudo pra gente. E ele quer que a gente encontre a velocidade final. Quando esses dois corpos eles estão juntos, bateu e grudou, eles, né, têm uma certa velocidade juntos. Diferente do início. Então, vamos substituir. A massa das partículas é 5 kg, então 5. E a sua velocidade é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, 2 vezes 10 elevado a 5. Aí, como eu falei, como um tem um sentido e o outro tem um sentido oposto, então a gente vai considerar um deles negativo. Eu escolhi considerar o segundo negativo, mas tanto faz. Então, a massa do satélite é 95. E a sua velocidade é 4 vezes 10 elevado a terceira. Tudo isso vai ser igual, isso aqui, lembrando, é o momento linear inicial. Isso vai ser igual ao momento linear final, que os dois vão estar juntos. Então, vai ser as suas massas somadas, 95 mais 5 kg, 100 kg, vezes a sua nova velocidade, que é o que a gente quer descobrir. Pronto, agora é só questão de resolver. Aqui, a gente vai ter que é 10 vezes 10 elevado à quinta, ou é a quinta? É a quinta mesmo, porque meu número até eu às vezes confundo, gente. Estou melhorando minha escrita do lado. Mas enfim, olha que delícia, bases iguais, já fiquem ligados aí no que vai acontecer. Menos, aí 95 vezes 4 vezes 10 elevado à terceira, não tem que ficar batendo, 380 vezes 10 elevado à terceira, igual a 100 vezes a velocidade. Beleza. Aqui, bases iguais são os expoentes, então 10 a sexta, menos. Eu vou manter esse 380 vezes 10 elevado à terceira, desse jeitinho mesmo, igual a 100 vezes. Agora eu vou, isolar a velocidade, então vou passar. Eu vou dizer que é 10 a sexta menos. Esse 380 vezes 10 a terceira, eu vou dizer que aqui é 38 vezes 10. Só para ficar, só para poder somar os expoentes. E daí vai ser 10 elevado a 1, né? Vezes 10 elevado a 3, então 3 mais 1 dá 4. Então 380 vezes 10 elevado a terceira é a mesma coisa que dizer 38 vezes 10 elevado a 4. Só para simplificar um pouco. Aí eu vou dividir isso por 10 elevado a segunda, que é igual a 100. Isso tudo vai me dar a velocidade final. Agora eu vou colocar o 10 elevado ao quadrado aqui em evidência, para eu poder cortar com esse 10 ao quadrado que está dividindo. Porque eu só posso cortar se tiver evidência. Tipo assim, eu não posso cortar só de um termo, senão vai desequilibrar a equação. Então aqui em cima eu vou deixar um 10 ao quadrado em evidência, tá? Porque tem os dois termos. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, porque
quando somar os expoentes, né? 10 ao quadrado vezes 10 ao quarto vai dar 10 à sexta, e é o que a gente quer, menos 38 vezes 10 à segunda. Pelo mesmo motivo, quando eu fizer 10 ao quadrado vezes isso aqui tudinho, vai dar isso aqui, que vai somar os expoentes. Pronto. Isso tudo dividido por 10 ao quadrado. Agora sim, eu posso felizmente mandar para o inferno os dois. Ou seja, a velocidade vai ser igual a, vou deixar aqui embaixo, tá, gente? 10 à quarta menos 38 vezes 10 ao quadrado. Essa vai ser a nossa velocidade. Então agora é só realmente desenvolver o termo, né? Então isso aqui vai dar 10.000 menos 3.800. Logo, a velocidade é 6.200 metros por segundo, que é a letra C. Ok? Então vamos lá. A 3 é uma das questões que o nível estava muito elevado, então caiu, anulou, então não vamos corrigir essa. Vamos direto para 4. Questão número 4. Um projétil disparado horizontalmente de uma arma de fogo atinge um pedaço de madeira e fica encravado nele, de modo que, após o choque, os dois se deslocam com a mesma velocidade. Suponha que essa madeira tenha a mesma massa do projétil e esteja inicialmente em repouso sobre uma mesa sem atrito. A soma do momento linear do projétil e da madeira imediatamente antes da colisão é igual à soma imediatamente depois do choque. Qual a velocidade do projétil encravado imediatamente após a colisão em relação à sua velocidade inicial? Então, essa é uma questão muito de proporção. De novo, a gente tem o teorema da conservação do momento linear e aquele famoso bateu grudou, né? Então, assim, o que a gente tem aqui? No início, a gente tem um projétil que foi disparado e ele atinge um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira estava em repouso. Então, montando uma fórmula bem básica, seguindo o teorema da conservação do momento linear, logo que o momento linear final tem que ser igual ao momento linear inicial, a gente tem que, no início, a quantidade de movimento era só a massa vezes a velocidade. E no caso ele tem massas iguais, né? Se eu não me engano, em algum momento aqui diz que eles têm massas iguais. Isso. E daí, depois, acontece o famoso bateu-grudou. Então, esse aqui é o momento linear inicial, porque só um deles está em movimento, então a gente considera só a quantidade de movimento de um, enquanto que o outro está em repouso. Então, é como se fosse mv mais 0, que é inútil, né? Mas vou deixar aqui a carga de informação. E daí, depois bateu-grudou. Então, depois, a gente tem duas vezes a massa, já que a gente tem massas iguais, vezes a velocidade. Então, é tudo uma questão de proporção. Por quê? Porque no início a gente só tinha massa de 1 e a sua velocidade. Então, a sua velocidade era uma velocidade x. Só que depois a gente tem a massa dos dois sendo levada em consideração. Então, a velocidade, como a massa duplicou, a velocidade ela vai cair pela metade em relação a essa massa do início. Então, é justamente o que a letra B fala. A velocidade do projétil após a colisão, em relação à sua velocidade inicial, vai ser a metade, porque é uma proporção. Se a massa duplicou, a velocidade ela tem que reduzir duas vezes, porque é uma equação inversamente proporcional, como a gente vê na matemática. Então, a resposta dessa é a letra B. É mais uma questão assim, teórica, envolvendo proporção, e é isso, basicamente. A 5 também é uma das que ele considerou que estava em nível muito avançado, então vamos para a questão 6. Fazer aqui, já que eu sou baixinha, né, vou ter que ficar fazendo isso aqui lá em cima. Questão 6. A força agressiva da bomba atômica, que literalmente implodiu a sociedade, foi lembrada na poesia de Vinícius de Moraes, que, combinada com a melodia de Gerson Conrad, se transformou no grande sucesso Rosa de Hiroshima, gravada pelo grupo musical Secos e Molhados em 1973. Beleza. Considerando-se que um artefato está em repouso sobre uma mesa e explode em 2 pedaços. Um dos pedaços, que possui 1/3 do total da massa do artefato, foi lançado para o norte, com velocidade de 300 metros por segundo. Então vamos lá, né? Vamos desenhar. Norte. Então eu vetor assim, de 300 metros por segundo. Dessa maneira, é correto afirmar que o segundo pedaço, com 2/3 da massa total do artefato, foi lançado para. Eu, pessoalmente, Luiz, eu gosto de resolver essa questão usando
porque ele está falando de um pedaço que tem um terço e outro que tem 2 terços. E o que tem um terço é para o norte, com 300 metros por segundo. E o que tem 2 terços, então, aí que a gente chega no teorema da conservação do momento linear. Porque é o seguinte, ele diz que o artefato no início está em repouso. Então, é o mesmo caso daquela primeira questão, no início está em repouso. Então, no fim, o que vai acontecer? Esses 2 vetores, né, que são 2 vetores nesse caso, vão ter que se anular. Então, logo de cara você já sabe que o segundo vetor vai ter que ser para o sul. Então, com isso a gente já elimina 3 alternativas. Então, o vetor obrigatoriamente vai ter que ser para o sul, só que é o seguinte, a massa desse vetor aqui é 1/3 da massa total. Isso é importante ser considerado. Porque eles não vão ter mesmas velocidades. Entendeu? Tem que dar uma forma tem que ser de uma forma que a igualdade vai se anular, né? Só que se a massa é diferente, então não dá para as velocidades serem iguais. Então, a massa desse aqui é o quê? 2/3 do artefato no início, né? Quando ele era um só. Seguinte. O que eu percebi? Eu percebi que eu, basicamente, procurei a proporção das massas. Eu percebi que 1/3 sobre 2 terços, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 multiplicado por 3 sobre 2, corta os 3, fica igual a 1/2. Ou seja, dessa massa para essa é uma diferença de 1/2. Uma é a metade da outra, vamos dizer assim. Logo, se a velocidade é 300 metros por segundo, e essa massa aqui, ela aumentou em 1/2, de uma para outra, a gente aumentou aqui em 1/2. Eita, isso aqui não dá para entender nada. Peraí. Se dessa massa aqui para essa aumentou em exatamente 1/2, né, já que eu achei a razão entre as massas, então essa velocidade vai ter que ser diminuída em 1/2. E o que é diminuir 1/2? É você dividir tudo por 2. Então, 300 dividido por 2, 150 metros por segundo. Eu acho que é mais fácil resolvendo assim. Na hora da prova foi como eu pensei e resolvi. Mas também tinha como você usar a equação do teorema da conservação do momento linear. Tranquilamente, você usava os valores, né, 300 metros por segundo, a massa que você considerava que era 1/3 da massa total, etc, etc, ia dar a mesma coisa. Mas não é isso. Então a resposta dessa é a letra A. Certo. A 7 não é uma das que foram anuladas, então vamos lá. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substituiu uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Mesmo caso também de proporção, pelo menos eu pensei assim. Porque é o seguinte, eles estavam inicialmente os dois em repouso, então no fim os seus vetores vão ter que se anular para manter a relação do teorema da conservação do momento linear. E eu percebi que o quê? Questão 6, 7, vou fazer 7 aqui. Questão 7. Eu analisei assim, a massa do cosmonauta é 90. Já a massa da bomba, isso, a massa da bomba é 360. Se você dividir 360 por 90, você vai perceber que de 90 para 360, tudo que você fez foi multiplicar por 4. Ou 360 dividido por 90 dá 4. Então, eles têm essa diferença. Logo, se a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo, então, basicamente, se a bomba ela adquirir essa velocidade, o cosmonauta vai ter que adquirir uma velocidade 4 vezes maior do que a da bomba, já que a sua massa é 4 vezes menor do que a massa da bomba. E como eu falei, a fórmula da unidade de movimento, massa vezes velocidade, ela é inversamente proporcional. Quanto maior a massa, menor tem que ser a velocidade. Quanto maior a velocidade, menor tem que ser a massa. Então, se a bomba adquirir uma velocidade de 0,2 metros por segundo, e ele é 4 vezes mais pesado do que o cosmonauta, então o cosmonauta, que é 4 vezes magrinho, ele vai ter que ter uma velocidade 4 vezes maior.
para a equação ser equilibrada e eles se anularem. Então, basicamente, tudo que a gente precisa fazer é 0,2 vezes 4, vai dar 0,8 metros por segundo. E assim nós chegamos à conclusão de que a resposta é a letra E. Eu não sei se vocês gostam de eu resolvendo assim usando proporção, mas de novo, dava tranquilamente para vocês resolverem usando a própria equação. Então, por exemplo, vou resolver assim. A quantidade de movimento inicial é zero, porque está todo mundo em repouso. E a final vai ser 360 vezes 0,2. Aí, como eles têm sentidos opostos, eu vou ter que considerar aqui uma negativa. Então, menos 90 vezes a sua devida velocidade, que é o que a gente tinha encontrado. Então, basicamente, resolver isso aqui. 360 vezes 0,2 é a mesma coisa que 36 vezes 2. Eu divido aqui por 10 e aqui eu multiplico por 10. Menos 90 vezes. Então, 36 vezes 2 dá 72. 72 menos 90V. Eu posso passar esse 90V para cá, vai ficar positivo. Logo, 90V é igual a 72. Então, a velocidade é 72 dividido por 90. E isso eu não verifiquei na calculadora, mas eu sei que vai dar 0,8 metros por segundo. Porque, independentemente da forma de você resolver uma questão, sempre tem que dar a mesma resposta. Se não der a mesma resposta, é porque tem alguma coisa errada. Mas é isso, podia ter resolvido assim também, que eu acho que foi como a maioria de vocês resolveram, né? Imagino que foi usando a fórmula da conservação do movimento linear. Eu, Luiz, na hora da prova, eu percebi essas questões de proporção e eu fiz, vou por esse caminho, porque eu acho mais fácil. Mas vai de cada um, né? É gosto do cliente. Então essa é a 7. A 8, tudo ok. Eu acho que eu vou precisar apagar a primeira questão. Então, se vocês quiserem tirar algum print ou algo assim, tá aí o quadro. Um bloco de massa M igual a 180 gramas está sobre uma Um bloco de massa M igual a 180 gramas está sobre uma superfície horizontal sem atrito e prende-se a extremidade de uma mola ideal de massa desprezível e constante elástica igual a 2 vezes 10 elevado à terceira newtons por metro. A outra extremidade da mola está presa a um suporte fixo, conforme mostra o desenho. Inicialmente, o bloco se encontra em repouso e a mola no seu comprimento natural, isso é, sem deformação. Um projétil de massa igual a 20 gramas é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Ele atinge o bloco no centro de sua face com velocidade de 200 metros por segundo. Devido ao choque, o projétil aloja-se no interior do bloco. Desprezando a resistência do ar, a compressão máxima da mola é... Gente, essa questão é tão legal, tipo, é tão linda. Na hora da prova, chega, me emocionei resolvendo essa questão. Mas confesso que é uma questão que dá um trabalhinho para ser resolvida. Mas aqui essa questão é muito legal e muito interessante de se fazer porque ela envolve energia potencial elástica. Então ela mistura perfeitamente o conteúdo de energia com o conteúdo de momento linear. Então, vamos lá. A gente vai ter que lembrar da fórmula da energia potencial elástica. Então, a questão 8. A fórmula da energia potencial elástica, para quem não lembra, é o K vezes o x ao quadrado dividido por 2. O K, ele já nos dá, né, a constante elástica, que é 2 vezes 10 elevado à terceira, não é isso? 2 vezes 10 elevado à terceira. Newtons por metros. Isso é importante porque a massa deu 180 gramas e a outra também em 20 gramas. Então a gente vai ter que converter isso para quilogramas, que é o sistema internacional. E a velocidade é 200 metros por segundo. Isso aí tá certo. Uma das velocidades. E as massas, né? A gente tem a massa de um, a massa do outro. Então a gente tem que, basicamente, galera, peraí. Eu preciso lembrar desse raciocínio. Seguinte, essa questão, ela envolve muitas coisinhas, mas vai dar certo. Primeiro vamos analisar o momento linear. Seguinte, está tudo em repouso, então o momento linear inicial é 0. E daí, o que acontece? A gente tem um projétil de massa 20 gramas, que é igual a 0,02 kg, que ele é disparado horizontalmente contra o bloco, que é de fácil penetração. Então ele é assim, e ele tem uma velocidade é uma massa de 0,02 kg, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Aí ele vai bater o produto. Então depois a gente vai ter as duas massas juntas. Então vai ser 0,2 kg
Por quê? Porque 180 gramas mais 20 gramas dá 200 gramas. 200 gramas, se você dividir por 1000 para converter de gramas para quilogramas, dá 0,2 quilogramas. E daí ele vai ter uma determinada velocidade x. Só que assim, mais uma vez, usando a regra da proporção, de 0,02 kg para 0,2 kg, isso aqui foi multiplicado por 10. Logo, de 200 metros por segundo, para dar a velocidade só do projétil para a velocidade dos dois juntos, vai ter que ser dividido por 10, porque como eu falei, a fórmula ela é inversamente proporcional. Então, 200 dividido por 10 vai dar a velocidade dos dois juntos, que é 20 metros por segundo. Então, os dois juntos, eles adquirem uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí agora entra a parte divertida, que a gente vai ver um pouco de energia. Porque o que está acontecendo aqui? A gente basicamente tem uma energia cinética, que a energia cinética, a fórmula é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a gente tem essa energia cinética que está sendo transformada em energia potencial elástica. Porque o que é uma energia potencial elástica? É quando a mola ela é comprimida e daí ela armazena uma certa energia. E é exatamente isso que vai acontecer nessa questão. A gente tem uma mola que ela está tranquilaça, ela está no seu comprimento normal, só que daí vai vir uma energia cinética, que é do projétil, que vai se juntar com o bloco, e daí isso vai ser convertido em uma energia potencial elástica. E daí a gente vai conseguir descobrir dessa forma o quanto que a mola foi comprimida. Então a gente vai fazer uma igualdade de energia potencial elástica para energia cinética. E daí eu precisava justamente dessa velocidade dos dois juntos para usar na forma de energia cinética. Então basicamente, gente, vou ter que apagar essa questão também. Espera aí. Pelo menos essa partezinha. Pronto, acho que eu consigo fazer assim. Não, vou apagar a questão toda mesmo, senão vai ficar muito bagunçada. Espera aí. Vezes a sua velocidade ao quadrado, que os dois contam juntos, é 20, então 20 ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual a energia potencial elástica. O K, ele já nos deu, que é 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes o x ao quadrado, que a gente quer descobrir, né? Na verdade, a gente quer o x, e dividido por 2. Se a gente tem dividido por 2 de um lado e dividido por 2 do outro, manda para o inferno. 0,2 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. Então, 0,2 vezes 400 vai ser igual a 2 vezes 10 à terceira vezes o x ao quadrado. Até aqui, tudo bem, tudo tranquilo, né? Vamos que vamos. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 vezes 40. Por quê? Porque aqui eu multiplico por 10 e aqui eu divido por 10. A gente pode fazer isso em uma multiplicação. Então, fica 2 vezes 40 igual a 2 vezes 10 à terceira vezes x ao quadrado. Eu não sou besta nem nada, tem 2 aqui e 2 aqui. Manda pro inferno. Esse 10 à terceira vai passar dividindo, logo 40 dividido por 10 à terceira. Vai ser igual a x ao quadrado. Só que assim, quando a gente tem um número dividido por uma potência, eu posso passar ele multiplicando e tudo que eu tenho que fazer é inverter o sinal do expoente. Então eu vou dizer que isso aqui é 40 vezes 10 elevado a menos 3, que vai ser o x ao quadrado. E para facilitar ainda mais minha vida, eu vou dizer que 44 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado à terceira. Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses expoentes. 1 mais menos 3 fica menos 3. Então, subtrai e coloca o sinal maior. Logo, 4 vezes 10 elevado a menos 2 vai ser igual a x ao quadrado. Ai, mas por que você fez tudo isso? Porque a gente vai ter que tirar a raiz desses números. E agora está muito mais fácil tirar a raiz desses números. Porque a raiz de 4 é 2 e o 10 elevado a menos 2 só precisa achar um número que ele multiplicado por ele mesmo vai dar 10 elevado a menos 2. Então, 10 elevado a menos 1. Porque 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1, você soma os expoentes de uma multiplicação de bases iguais, né, expoente diferente, enfim, potências. Então, menos 1 mais menos 1 fica menos 2. Logo, o x vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1.
Ou seja, o x vai ser 0,2. Mas calma lá, que a questão só tem alternativas em centímetros. Isso aqui, meus amores, é em metros. Não se confunda, pelo amor de Deus, e não vai errar por essa besteira. De metros por centímetros, tudo que a gente tem que fazer é multiplicar por 100. Então, 0,2 vezes 100 dá 20 centímetros. Logo, a alternativa correta é a letra D. Essa aqui, gente, chega a dar um orgulho de fazer. Sério mesmo. Sabe aquela questão que você usa todo o seu cérebro, todo o seu crânio? É essa questão. Muito linda, muito, muito linda. Enfim, essa foi a 8. Agora nós vamos para a 9. E eu vou apagar um pouquinho mais o quadro, né? Melhor. Vou apagar todo esse lado aqui, tá? Vocês já copiaram, né? Vou apagar. Vamos lá, questão 9. Dois blocos maciços estão separados um do outro por uma mola comprimida e mantidos presos, comprimidas essa mola. Em certo instante, os dois blocos são soltos da mola e passam a se movimentar em direções opostas. Sabendo-se que a massa do bloco 1 é o triplo da massa do bloco 2, isto é, M1 igual a 3 vezes M2, isso vai ser importante para a gente. Então, M1 é igual a 3 vezes M2. Sinto um cheirinho de questão de proporções. Qual a relação entre as velocidades V1 e V2 dos blocos 1 e 2, respectivamente, logo após perderem contato com a mola? É o que eu estava suspeitando mesmo. Gente, é aquela velha história. Quantidade de movimento é o quê? É a massa vezes a velocidade. Se a massa de um é 3 vezes a massa do outro, né? Acho que eu mudei errado, desculpa. Então, sua velocidade vai ter que ser inversamente proporcional. Logo, a velocidade do primeiro corpo vai ter que ser a velocidade do segundo dividido por 3. É porque assim, deixa eu tentar explicar direitinho. Se esse corpo aqui ele tem uma massa 3 vezes maior, perdão, se esse corpo aqui, se o corpo 1 ele tem uma massa 3 vezes maior do que o corpo 2, logo a sua velocidade vai ter que ser 3 vezes menor do que a velocidade do corpo 2. Então, a velocidade do corpo 1 nada mais é do que a velocidade do corpo 2 dividido por 3. Porque a velocidade do corpo 2 vai ser 3 vezes maior do que a velocidade do corpo 1. E por que esse negativo, Luiz, nessa letra B? Fiquei confusa, não entendi pra que isso, É porque as velocidades têm sentidos opostos. Logo, uma velocidade é positiva, que no caso a questão considerou como uma velocidade do corpo 1, então a outra tem que ser negativa. Eles não podem ter os mesmos sinais. Então, basicamente é isso. É mais uma vez questão de proporção. Então, vamos para a 10 foi uma das que foi anulada, por ser um nível muito elevado. Então, vamos para 11. Então, agora é para a questão 11. A questão 11 diz assim, é da ordem. Duas esferas A e B, cujas massas e velocidades estão representadas na figura a seguir, sofrem um choque frontal e passam a se movimentar com velocidades opostas, cujos módulos são, respectivamente, iguais a 8 metros por segundo e 1 metro por segundo. Então, as velocidades depois, a velocidade VA final, questão 11, vou fazer aqui. A velocidade final de A, da esfera A, vai ser 8 metros por segundo. E a velocidade final da esfera B vai ser 1 metro por segundo. Essas velocidades vão ser opostas, então uma eu vou considerar positiva e outra negativa. E no início a imagenzinha mostra que eles também têm sentidos opostos. Um está vindo da direita para a esquerda, o outro da esquerda para a direita. Um tem massa M e o outro tem massa 3M. Então basicamente a gente vai usar o teorema da conservação do momento linear, que diz o quê? Que P0 tem que obrigatoriamente ser igual a P. Então é justamente isso que a gente vai fazer para a gente encontrar a velocidade antes e daí depois fazer a sua velocidade relativa. Então vamos lá, no início a gente tem que o corpo M, eu vou considerar que da esquerda para a direita é positivo e assim é positivo e assim é negativo. Pronto, eu vou considerar assim, tá? Então o corpo A, ele primeiro está positivo, então MV, né, a massa vezes a velocidade. Já o corpo B está negativo, então menos 3M vezes a velocidade
vezes, e daí agora o contrário acontece com a velocidade v. Antes era negativo, agora é positivo. Então, vezes 3m vezes 1, né? Ficou meio juntinho aí, mas enfim, acho que tá dando pra entender. Tem massa em todos os termos, eu vou mandar pro inferno, delícia. Então vai ficar v menos 3v igual a menos 8. Aqui eu botei um vezes, mas é mais, gente, desculpa. Mais 3, porque 3 vezes 1 dá 3, né? Então pronto, nós temos essa relação. A gente subtrai e coloca o sinal do maior, então menos 3v mais b fica menos 2v igual menos 8 mais 3 vai ficar menos 5. O v a gente isola e a gente deixa menos 5 e passa o 2 dividindo, menos 2 no caso. Menos com menos dá mais. Então essa divisão vai dar que a velocidade de cada um dos corpos é 2,5 metros por segundo no início. Meu Deus, esse símbolo ficou só a desgraça. E ele quer velocidade relativa, né? Mas se os corpos eles estavam no início com sentidos opostos, então a velocidade relativa é justamente a soma das suas velocidades. E cada um tinha uma velocidade de 2,5 metros por segundo no início. Então sua velocidade relativa vai ser a seguinte: 2,5 mais 2,5. Logo, sua velocidade relativa vai ser 5 metros por segundo, que é a alternativa letra B. B de bola. E é isso. A 12. Um canhão inicialmente em repouso, de massa 600 kg, dispara um projétil de massa 3 kg com velocidade horizontal de 800 metros por segundo. Desprezando todos os atritos, podemos afirmar que a velocidade de recuo do canhão é de... Gente, mais uma vez, vou fazer proporção. Seguinte, um corpo pesa 600 kg, o outro pesa 3 kg. Se você divide 600 por 3, isso dá quanto? 200. Então isso nos indica que, vamos analisar a quantidade de movimento de cada um. 600 vezes a sua determinada velocidade, e a gente tem a outra quantidade de movimento, que é 3 vezes 800. Certo? Certo. Daqui para cá, dividiu-se por 200. Foi o que a gente acabou de descobrir, dividindo a massa de um pelo outro. Então, dividiu-se por 200. Logo, aqui, desse para esse, vai ter que ser multiplicado 200. Então, se a gente sabe que esse aqui é 800, para esse aqui ser 200 vezes maior do que esse aqui, tudo que a gente tem que fazer é dividir 800 por 200. Porque se esse aqui para esse tem que ser multiplicado por 200, então esse aqui para esse, ele vai ser dividido por 200. Tipo, o sentido oposto. Então, 800 dividido por 200, corta esses zeros, manda para o inferno. 8 dividido por 2 vai dar 4 metros por segundo. Logo, a alternativa correta é a letra B. Eu realmente sou fã de usar a proporção porque eu acho que assim, resolve muito mais rápido. Tipo, em 4 horas você já resolveu. Mas, como sempre, dá para usar assim a fórmula e dá certo, galera. Então, faça o que ficar mais confortável para você. E para fechar essa resolução da prova de M3M, de momento linear, vamos para a última questão, a 13, que a 14 foi anulada por ser complexa demais. Então vamos para a última questão, a saideira de hoje, como diria Caio Braga. Um objeto de massa M1 igual a 4 kg desliza sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade de 5 metros por segundo, até atingir um segundo corpo de massa 5 kg que está em repouso. Então a gente vai usar o teorema da conservação no momento linear, já dou esse spoiler. Após a colisão, os corpos ficam grudados. Bateu, grudou. Uma colisão perfeitamente inelástica. Calcule a velocidade final, VF, dos dois corpos grudados. Essa aí eu não vou usar a fórmula mesmo, porque é o seguinte, primeiro a gente considera a quantidade de movimento só de um corpo, que é o que está em movimento, né, de fato. Então vamos lá. P final é igual a P0. Ou P0 é igual a P final. Enfim, o momento linear final tem que ser igual ao momento linear final, ou inicial, e vice-versa. Então, eu devia ter escrito de outra forma, porque fica mais, faz mais sentido. O momento linear inicial tem que ser igual ao momento linear final. Então, isso significa que, no início a gente tem só a quantidade de movimento de um
4 kg, essa é a massa, e tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então isso vai ter que ser igual depois à soma das suas massas, já que eles batem em grudam. Então 4 mais 5 vezes a sua velocidade final. Prontinho, gente, facinho. 4 vezes 5 vai dar 20. 4 mais 5 vai dar 9, então 9 vezes a velocidade. Logo, divide 20 por 9, e aí a gente encontra a velocidade dos dois corpos juntos. Isso vai dar aproximadamente 2,2 metros por segundo. Então, a resposta é a letra E. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Eu resolvendo essa provinha de momento linear. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo. Mas, caso vocês não tenham entendido alguma coisa, podem me procurar por mensagem, para quem tem meu contato, né? Quem não tem, ou enfim, quem tem, mas quer me ver pessoalmente aqui na tutoria todo dia, de segunda a sexta, 1h da tarde até 4h da tarde, pode vir, fica à vontade, que eu vou tirar todas as suas dúvidas, seja teórica ou questão mesmo que você não conseguiu fazer, ou se perdeu no meio do caminho. Tá tudo bem, eu tô aqui para segurar a mão e falar: vem, chega meu filho, chega minha filha, estamos juntos nessa. E vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima.